Continuando, pessoal, a segunda parte, nós estamos falando sobre ênfases no objetivo dentro do projeto. Para construir isso aí, é uma tabela. Tem duas modalidades, ou é uma tabela ou é de forma numérica. Vou mostrar os dois modelos no próximo. Mas primeiro vamos compreender aqui o que é estabelecer prioridades e metas. É improvável, ou seja, praticamente impossível, que todos os objetivos sejam igualmente importantes para a sua empresa. Vou construir uma casa. Qual que é mais importante? Fazer o alicerce ou fazer as paredes? Tudo é importante. Mas depende a ordem que tem que ser feito. Se a primeira ordem que tem que ser feita, a primeira etapa, é fazer o alicerce, então naquele momento é o mais importante. Então, qual é o mais importante? Comprar o telhado ou comprar os materiais e fazer o alicerce? Entendeu? Essa que é a visão que tem que ser feita. Por importância, por nível de necessidade. Vamos lá. Dê a cada um deles esse objetivo, né? Aqui. Dê a cada um deles notas ou pontos de 1 a 10. Sendo o 1 como menos importante naquele momento, não que o telhado não seja importante, por exemplo, a construção de uma casa, não que validar o projeto, ou ligar, ou confirmar, ou fazer um relatório não seja importante, mas naquele momento não é. Naquele momento a primeira fase é fazer aquilo, a outra fase. E 10 como mais importante ou mais urgente naquele momento. E aí eu quero fazer alguns comentários. Quero fazer alguns comentários com vocês o seguinte. Vamos supor que no decorrer de um projeto vocês façam um objetivo específico seguinte: fazer um estudo ou fazer um relatório ou pesquisar não sei o que e tal. Digamos que esse seja o objetivo específico. Só que para você fazer isso, você primeiro precisa verificar o número com alguém, você precisa ligar ou agendar. Então, às vezes, tem muita atividade na entrelinhas que não vai estar expressa ou vai estar expressa e você precisa determinar as prioridades. Lembra do exemplo que eu dei da construção da casa? Por exemplo, o alicerce é mais importante naquele momento, que é o início da casa. Só que antes do alicerce eu preciso fazer cotações. E para que eu possa fazer cotações eu preciso ter o número dos lugares, ou o e-mail, ou o contato das pessoas. Então nessa projeção aí, qual que é a minha prioridade número 1? Antes de tudo isso, de eu fazer a cotação, eu preciso eu preciso ter a lista dos itens que eu tenho que cotar. Então a primeira coisa, a prioridade com maior nível aqui, 10, é a lista das coisas que eu tenho que cotar. Depois, eu vou cotar, não vou, mas para mim cotar, ou eu tenho que ir, ou tenho que ligar, ou tenho que mandar e-mail. Então eu preciso conseguir o telefone, preciso conseguir o e-mail, ou eu tenho que ir nos lugares para me enviar a minha lista, para me conseguir minha cotação. Então essa segunda ação é a minha prioridade 9, vamos supor. Depois que eu conseguir a lista, a minha próxima prioridade é os canais de comunicação para ir lá conseguir esse orçamento. E depois da cotação feita, eu preciso, qual que é a minha prioridade número 8? Analisar as cotações. Eu vou ter preço da empresa A, B, C e D. Né? Então minha próxima prioridade, eu vou analisar os preços. Depois das minhas análises, aí que eu vou fazer o pedido de compra, né? E aí depois, então, ou seja, parece ser muito simples e realmente é, mas tem muita coisa por detrás escondido que acontece, certo? Vamos dar um exemplo para vocês. Para que essa aula acontecesse aqui, eu tô hoje cedo trabalhando. Hoje é feriado para mim aqui, é terça-feira. Eu peguei o material de vocês, peguei as apostilas, são uma mais curtinha, uma mais longa. E aí eu analiso em qual etapa do projeto nós estamos, né, da disciplina. Eu pego o conteúdo, o material, eu leio primeiro, eu reviso o conteúdo para mim. Depois eu vou lá e falo, como é que eu vou explicar para eles? O que eu vou pegar para eles? Né? Em vez de a gente seguir uma apostila que eu acho mais chato, eu vou lá e extraio lá de dentro as informações que eu quero.
E aí eu ponho no meu caderno de planejamento, eu rabisco, eu penso, eu fico ali muito tempo analisando como é que vai ser a aula, né? Depois que eu planejei aqui na aula, eu venho cá e escrevo aqui no quadro. Eu coloco o telefone para gravar e tal, eu me preparo aqui para a aula. Ou seja, para vocês aí agora que estão assistindo o vídeo, vocês simplesmente estão assistindo a aula. Mas quantas coisas aconteceu antes dessa aula aqui, ó, para que vocês possam estar assistindo esse vídeo aqui agora? É basicamente isso. Acontecem muitas coisas ocultas nas etapas do projeto. E nós precisamos dar prioridade. Qual que é a prioridade maior minha hoje cedo? Rever o conteúdo. Eu tenho que estar dominando o conteúdo. Eu tenho que não é aprender. Eu já aprendi isso aqui. Eu tenho que estar com o conteúdo fresco na cabeça. Para mim saber dar exemplo, explicar, falar, fazer links com outras informações. Então, a minha prioridade número 1 é rever o conteúdo através dos livros, apostila, internet, que eu pesquiso. Depois, a minha prioridade número 9 é planejar o meu caderno, é estruturar essa aula. E depois, é me organizar aqui, colocar o telefone para gravar, colocar o quadro, escrever as informações que eu quero. E minha próxima prioridade é colocar para gravar e comentar sobre a aula. Então percebeu que essa simples aula tem coisas ocultas que aconteceu? Da mesma forma, a construção de uma casa ou qualquer um outro tipo de projeto. Então, para cada objetivo específico desse, nós precisamos estipular qual que é o nível, o nível de importância, né? Ou o nível de prioridades, de 1 a 10, tá certo? Impossível ter 2 nível 10, não, isso aqui é importante agora, não adianta, um vai ter que ser feito primeiro e o outro vai ter que ser feito primeiro, tá certo? Continuando. Na coluna de metas, nós vamos ter uma coluna que é o objetivo geral, os objetivos específicos. Cadê? Percentual. Deixa eu ver aqui no caderno aqui, senão aqui eu não vou achar não. Os indicadores, faltou aqui. Vamos ter uma coluna dos objetivos específicos, depois dos indicadores, depois da lista de prioridades, né, do 1 ao 10, que seja. Depois nós vamos ter como que é atualmente essa atividade e como que vai ser a meta. Vocês vão compreender no próximo quadro. Então, nessa coluna onde que vai ter a palavrinha lá, metas, é simples, sabe por quê? Porque quando a gente falar metas, sempre será possível estipular uma quantidade ou um percentual para ser atingido. Por exemplo, faturar 20% a mais, ou então faturar 10 mil, faturar 30 mil, ou então fazer isso, aquilo outro. Se eu gasto 10 semanas, eu vou estipular minha meta, eu quero que seja com 8 semanas. Então estipular meta não é monstruoso, existem até regras para estipulação de metas, né? Mas o que eu quero dizer aqui nesse parágrafo é que vai ter uma coluna para estipular a meta. Só que meta não é o mais difícil de fazer, meta é o mais tranquilo. Tá aqui, ó, estipular a meta, beleza. Entretanto, também vai ter uma coluna que é a coluna anterior, que é a coluna sobre o atual. O que é o atual? Atualmente. Como que aquela atividade está sendo feita atualmente, naquele momento. Agora que vem um problema, porque nem sempre vai ter um histórico. E por esse motivo, o que é o histórico? Por exemplo, vamos supor que você está criando esse projeto agora e você estipula que você vai conseguir fazer aquele objetivo específico, a sua meta é fazer ele em 10 semanas. Mas e como é que ele é feito hoje? Não, ele não é feito. Ninguém nunca começou a fazer, ninguém nunca fez. Então, nessa situação, por este motivo, pode ser preenchido na planilhinha lá, por exemplo, com frases assim, não é feito, ou ainda não é feito, ou não tem histórico. Só que, e aí vocês vão ver na próxima tabela, que é o ciclo PDCA, que um projeto, ele não necessariamente ele começa do zero sempre, porque você já tem know-how é a experiência, é o conhecimento do antes, né? Então, se você desenvolveu um projeto, se você trabalhou num projeto de alguém, ou desenvolveu, ou ajudou a melhorar um projeto de alguém, é bem provável que você vai sair dali com conhecimento, com bagagem, com experiência, para você atuar em outro projeto.
Então ele não começa do zero, porque você já vai para outro projeto com uma bagagem, com conhecimento. E o ciclo PDCA é um ciclo de melhoria contínua, que vocês vão ver nas próximas aulas, ele serve para isso. Então quando você reanalisar de novo, quando você refazer de novo, aí sim você vai ter um histórico. Se, por exemplo, a sua meta é realizar a atividade tal em 10 semanas, vamos supor, ou então concretizar essa etapa com 20 mil reais, é a meta. E só que você já realizou isso no projeto anterior e você conseguiu, você fez com 30 mil, ou gastou 12 semanas, ou seja, gastou mais tempo, mais prazo. Então quando você redesenha outro projeto, aí sim você vai ter histórico, aí você utiliza esse histórico. Qual que é a quantidade atual? A atual, ou o que a gente já aconteceu, o nosso histórico foi tanto, mas a meta agora é tanto. Eu consigo realizar essa atividade aqui, vamos dizer que no seu histórico passado, você gastava 3 dias para fazer essa parte do projeto, né? Envolvendo o grupo assim, 3 dias. Quando você for fazer de novo, qual que é o seu, na tabelinha atual, 3 dias. Qual que é a sua meta? 2 dias. Vou dar um exemplo bem simplesinho aqui. Meu sogro trabalha com construtora, tem muitos anos já, em Goiânia, e a construtora que ele trabalha, ele é encarregado de obras, tem muitos anos que ele trabalha com isso, e a gente conversa bastante sobre obra, por isso que eu trago bastante exemplos, porque eu acho que é mais fácil vocês compreenderem um exemplo assim físico, prático, de uma construção. Vamos dar um exemplo, por exemplo, foi ótimo. Vamos dar um exemplo assim, uma torre de 30 pisos, 30 andares. Tem uma equipe de armador, que é a galerinha que vai mexer com ferro. Tem uma outra equipe que vai mexer com carpintaria, que é a madeira, que é aquelas formas. Tem uma outra equipe que é os pedreiros e serventes, que é o concreto, que vai encher. Certo? Então, enquanto tem uma equipe, vamos supor aqui, nesses primeiros dias aqui, fazendo serviço de armação para cima, já tem um serviço de carpinteiro fazendo aqui o serviço aqui no meio, e tem um serviço de pedreiro fazendo aqui, né? Ou para dar um exemplo melhor, deixa eu tentar dar um exemplo melhor, porque eles gastam lá em média uma semana, não, acho que é mais um pouquinho, parece que é 10 dias para fazer o concreto de uma laje, 10 dias. Então os treinos não tem como, nesse exemplo que eu fui dar aqui não tem como fazer carpinteiro, pedreiro e armador, carpinteiro e pedreiro, né? Porque são andares diferentes, tem que ser feito um depois do outro. Então deixa eu reformular o exemplo aqui. Vamos supor que na mesma construtora está fazendo a laje aqui do piso, aí primeiro vem os armadores, que é mexer com o pessoal do ferro. Eles trabalham ali, vamos supor, 2 dias. A equipe tem 10 pessoas. Com 2 dias, eles conseguem fazer toda a estrutura de ferro para cima. Aí depois vem os pedreiros, os carpinteiros, que fazem as formas. Aí eles vêm e gastam mais 3 dias fazendo toda a estrutura. A laje e tal. Aí depois vem o pedreiro com os auxiliares e tal, motor bomba, concreto, vem e concreta todos os pilares, a laje, um dia de serviço. Então eu contei 2 dias do armador, 2 dias do carpinteiro e um dia do pedreiro. Mais ou menos, né, isso, né? Me parece que eles gastam uma semana por laje, me parece, uma semana ou um pouco mais disso, mas só um simples exemplo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se nesta etapa do projeto aqui, nessa laje, gastou-se 2 dias para fazer o serviço dos armadores. Então já tem um histórico. O histórico atual aqui é 2 dias. E a meta? Será que a gente consegue reduzir de 2 para 1? Ou vamos dizer que esse trabalho é feito por horas. 10 homens trabalhando 10 horas por dia, 10 vezes 10 dá 100 horas. Vamos dizer que o serviço de armação é feito em 100 horas. Será que a gente conseguiria reduzir esse serviço para 80 horas? Porque aí já sai o pessoal da carpintaria, dos armadores, né? E já vem o pessoal da carpintaria, a gente ganha prazo com isso. E aí, se são 12 pessoas da carpintaria trabalhando 10 horas por dia, vezes 2 dias, então daria 120 vezes 2, 240.
Vamos supor que o atual é 240, mas a meta é cair para 200 horas. Então você já tem uma informação no histórico e a sua meta está estipulando, seja em horas, seja em dia, em prazo, em dinheiro, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que estipular meta é simples, você mensura, pá, é aquilo que a gente quer fazer. Mas na tabelinha atual, se você tiver o histórico, você coloca para você comparar como que é hoje, como que eu quero. E se não tiver esse histórico, você simplesmente coloca, eu não tenho histórico, mas eu quero tentar atingir aqui, certo? E esse aqui é o vídeo número 2.